Glória a Deus. Queridos, nós vamos neste momento trazer uma palavra de reflexão bem rapidinho. Alguns minutos ainda faltam, não é? E, na realidade, a palavra que eu queria transmitir para vocês hoje duraria mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Mas como o horário já foi embora, eu quero deixar algo para vocês aqui nesta noite. Nós estamos encerrando hoje o mês da oração, não é? O mês de setembro, ou seja, agosto, para o nosso ministério, é restaurando a oração. Durante todo esse mês, foi falado aqui sobre a oração. Nós ministramos aqui sobre o poder da oração, nós ministramos sobre a oração eficaz, e outros pastores que passaram aqui desse ministério e ministraram sobre a oração. E eu quero nesta noite concluir este propósito. Isso não quer dizer, irmãos, que só foi o mês de agosto para a gente orar. Nós temos que orar todos os dias. Não é verdade? Sentado como nós estamos, abra sua Bíblia comigo. Amém? No primeiro livro, ou seja, a primeira carta a Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, irmãos. Capítulo de número 5, apenas o versículo 17. Eu sei que os irmãos já conhecem esse versículo. É um versículo, como Norma disse, tão pequenininho, né? Ela disse, eu gosto de ler os livros pequenos, não é? Que é os livros dos profetas menores. E eu quero ler apenas com vocês, amém? Vamos, 1, 2, 3. Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Amém. Feche a sua Bíblia, por gentileza. Amém? E nós vamos, nesta noite, nada mais falar sobre a oração. Amém? E quando, meus queridos, nós sabemos o que significa orar sem cessar? Orar sem cessar, irmão, significa, escute só, significa ter sempre o coração voltado para Deus. Não é verdade? Orar sem cessar. Nós estamos dirigindo, estamos orando. Estamos trabalhando, estamos orando. Estamos, irmãos, na escola, estamos trabalhando. Então nós temos que orar constantemente. É muito bom nós estudarmos a Bíblia, amém. Mas nós precisamos, irmãos, tanto estudar a palavra de Deus, como precisamos também orar. Como disse um professor meu de seminário, o pastor Joanito, ele sempre falava assim, cuidado para você não crescer torto. Porque tem muitas pessoas, irmão, que ora, mas não conhece a palavra. E já tem outros que conhecem a palavra, mas não ora. Nós precisamos, irmão, ter equilíbrio. É oração e leitura da palavra. Leitura da palavra, oração. Amém? Eu posso ouvir amém? É a mesma coisa, irmão, de você preparar uma comida. Amém? Uma comida gostosa. Por exemplo, irmão, que eu estou com saudade, não é? Uma moqueca de peixe. Eu não disse nada. Uma moqueca de peixe, irmão. Mas se você não colocar o sal, essa moqueca, irmão, não vai prestar para nada. Porque precisa do sal. Pastor, por que o senhor quer falar com isso? É a mesma coisa. Se você ora e não conhece a palavra, você vai crescer torto. Não é verdade? Mas nós precisamos, irmãos, fazer os dois. Leitura da palavra e oração. Quantos podem dizer amém? Então, querido, pastor, o que é orar? Irmãos, orar, nada mais, nada menos, é conversar com Deus. É conversar com Deus. Eu ia começar esse estudo aqui fazendo uma encenação, mas como as horas já foram embora, não vai ser possível. Eu ia começar esse estudo da palavra de Deus, irmãos, sentado com uma pessoa e conversando com ela, para mostrar para você o significado da oração. Por que orar? Porque muitas vezes, querido, nós, escute só, temos amigos. Todos nós temos amigos. Temos ou não temos?
Perdão. Mas existe aquele amigo, amados, que você abre o seu coração para ele. Que hoje está tão difícil, não é verdade? Então, queridos, assim como nós podemos abrir o nosso coração para um amigo íntimo, que você sabe que ele vai te ouvir, a oração nada mais, nada menos é você falar com Deus. É você falar com Ele. É contar para Ele tudo o que você está sentindo. Não é verdade? Quantas vezes nós paramos, sentamos com um amigo e a gente diz assim: olha, tu está pronto para ouvir o que eu quero falar? Eu quero abrir meu coração. Não sei se vocês falam essas palavras, eu gosto de falar isso. Deixa eu abrir meu coração para você. Isso é forte, irmão. Você abrir o seu coração para uma pessoa, isso é muito forte. A mesma coisa nós podemos abrir o nosso coração para Deus. E quero dizer uma coisa para você: se você abre o seu coração para alguma pessoa, essa pessoa pode amanhã falar do que você falou para ela para outra pessoa. Mas se você abre o seu coração para Deus, Ele não vai falar para ninguém. É só você e Ele. Então conte para Ele o que você está sentindo. Conte tudo o que você está pensando. Não é verdade? Conte tudo. Porque Ele, irmãos, antes de você contar tudo o que você está pensando, Ele já sabe. Quando eu penso, Ele já sabe o que eu vou falar. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir que a gente chegue para Ele e conte o que nós estamos precisando. Você se lembra do cego Bartimeu? Quando Jesus chega para o cego e diz assim: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia? Eu não sabia. Ele queria uma cura. Mas ele queria ouvir da boca do cego. Então a nossa oração, nós precisamos falar com Ele, contar para Ele tudo o que nós estamos precisando. Pergunto nesta noite: o que é que você está precisando? São coisas que muitas vezes que nós estamos precisando, que nós procuramos um amigo, nós não encontramos a resposta. Procuramos os nossos pais pela resposta, não tem a resposta. Mas uma coisa eu digo: se você procurar Jesus, você vai ter a resposta daquilo que você está procurando. E pastor, e como é que nós procuramos, pastor? Orando. Orando, irmãos. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele deu um brado, Ele disse: Pai, tudo está consumado. Sabe o que significa essa palavra? Pai, tudo está consumado. Existia um véu que separava a gente de Deus. Mas na hora que Jesus morre, irmão, esse véu se rasga de alto a baixo. Hoje, eu e você, a gente não precisa mais pagar a promessa. No Velho Testamento, irmãos, quando uma pessoa pecava, ele pecava durante o ano todo. E esperava, irmão, uma vez por ano para o sumo sacerdote levar, apresentar o seu pecado. Para um pouquinho e imagine. Eu pequei no Velho Testamento. Eu pegava, de acordo com o meu pecado, eu pegava um animal puro, sem mancha, um animal perfeito, e chegava na presença do sacerdote e dizia assim: está aqui este animal aqui representa o meu pecado. E a Bíblia diz que o sacerdote matava aquele animal e pegava o sangue, irmãos. O sumo sacerdote entrava até no lugar santo dos santos e pegava o sangue e aspergia em cima da arca do concerto. E tinha um problema ainda. Se o sumo sacerdote estivesse em pecado, a Bíblia diz que ele morria na mesma hora. Assim que ele morria, significava que Deus não tinha recebido o seu sacrifício. Em outras palavras, você voltava com o mesmo pecado, esperando uma vez mais um outro ano. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que hoje você não precisa mais disso.
Hoje, se você peca, os céus estão abertos para você chegar e dizer: Pai, eu pequei. E naquela mesma hora, o Senhor te perdoa, irmão. Por isso que você tem livre acesso a Deus. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Então, que quando nós dobramos os nossos joelhos, nós falamos com Deus, através da nossa oração. Quantos podem dizer amém? Eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês. Como sabemos que Deus nos ouve? Como sabemos que Deus nos ouve? Escute, por favor, escute. Ele nos ouve, irmão, porque é muito compreensivo e bondoso. Deus nos ouve, irmão, porque Ele para nos ouvir. Nós ouvimos uma palavra aqui domingo do pastor Tiago muito linda. Quando ele disse assim que os filhos pequenos muitas vezes chegam para a mãe e dizem: mamãe, mamãe, mamãe. E a mãe tem que parar para ouvir o filho. A mesma coisa somos nós, irmão. Quando nós oramos, Deus para nos ouvir. Você sabe o que significa isso? Você sabe? Você orando e Deus diz assim: meu Deus diz assim: eu estou ouvindo a oração de Messias, eu estou ouvindo a oração de Manuel. E a Bíblia diz que existe um tipo de oração, irmão, é aquela oração que, eu vou usar a expressão de desespero. Sabe qual é a oração de desespero? É aquela que você está passando e a Bíblia diz que você começa a clamar. E a Bíblia diz que Deus se levanta do trono, se encurva do trono para ouvir a tua e a minha oração. Amém, queridos? Então Deus para nos ouvir, irmãos. Pare um pouquinho, imagine o teu Deus parar para ouvir você numa multidão de mais de 7 bilhões de pessoas, e Ele escuta a minha e a tua voz. E o que encanta meu coração, irmã Janilda, é que Ele sabe distinguir de quem é a voz. Ele sabe. Se fosse eu sou tão, irmão, é tão difícil. Eu tenho 2 filhas, minhas filhas são gêmeas. Muitas vezes a Karine liga para mim, eu penso que é Carol, porque as vozes são iguais. Mas o seu pai, quando você ora, quando você clama, Ele não vai de maneira nenhuma distinguir, Ele não vai confundir a sua voz com a voz de outra pessoa. Ele está dizendo: eu estou escutando a voz de Messias, eu estou escutando a voz de Amarildo, eu estou escutando a voz de Janilda, eu estou escutando a voz de Manuel. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos conhece pelo nome, e quando nós oramos, Ele nos escuta pelo nome. Oh, aleluia. Por isso vale a pena, irmão, nós orarmos, porque Deus escuta. Isaías no capítulo 59 diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir a minha e a tua oração. Então continue orando, que Deus está ouvindo. Continue orando, que Deus está ouvindo. Mas muitas vezes, querido, a gente pensa que Deus não está nos escutando, mas Ele está. Então continue orando. Quantos podem dizer amém? Escute só também: pastor, eu sei que quando eu oro, Deus escuta. Mas também, pastor, muitas vezes Deus não escuta a nossa oração por alguns motivos. Porque um filho, irmão, escute só, um filho que está na presença de Deus, em comunhão com Deus, se ele ora, Deus escuta a sua oração e manda a resposta da sua oração. Quantos podem dizer amém? Mas existem alguns tipos de oração, irmão, que a gente ora, Deus recebe e ela é impedida de chegar até a gente. Você se lembra da oração de Daniel? A Bíblia diz que foi 21 dias para a resposta vir, para a resposta chegar. Mas a palavra de Deus diz que o anjo disse: Daniel, desde a primeira hora que tu oraste, Deus escutou a tua oração. Deus mandou a resposta da tua
oração. Então, irmãos, não se preocupe. Talvez você esteja dizendo nesta noite: Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí. Mas eu quero dizer para ti que o meu Deus, o seu Deus, Ele está te ouvindo. Ele está, aleluia, te ouvindo e vai mandar a resposta da tua oração. Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas existe alguma oração, irmãos, que Deus não aceita. Deus rejeita alguns tipos de oração. Deus rejeita. A primeira oração, irmão, que Deus rejeita é do orgulhoso. Porque tem pessoas que são tão orgulhosas que Deus não está nem aí para ela. Mas quando você chega humildemente na presença de Deus, e você começa primeiro adorando a Deus através da sua oração. Depois você começa, irmão, se derramando na presença de Deus através da oração. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Me perdoa, Senhor, porque eu ainda não estou em corpo glorioso. Eu estou sujeito a pecar, mas a tua palavra nos diz que eu tenho um advogado. O orgulhoso não. O orgulhoso é diferente, irmão. Por isso que Deus não aceita a oração do orgulhoso. Deus não aceita a oração do marido que causa problema com a sua esposa. Você sabia que muitas vezes a oração do marido não chega na presença de Deus? Só porque, irmãos, está com problema com a esposa. Você sabia disso ou não? Então eu quero dizer para você nesta noite que você precisa estar em comunhão com a sua esposa. Porque se você não tiver em comunhão com a sua esposa, você pode orar, você pode gritar, que Deus não atende a tua oração. Deus não atende. Veja só outra coisa também que impede. Escute só. Também impede, irmão, a nossa oração, quando nós oramos sem fé. Eu vou orar. Não ore não, pelo amor de Deus, desse jeito. Ore com fé. Porque se você orar com fé, você vai receber a resposta da sua oração. Amém, querido? E para concluir, outra coisa que Deus não aceita a nossa oração é por causa do nosso egoísmo. Tem muitas pessoas, irmão, que são tão egoístas que só pede para Ele. Você já viu aquele ditado popular que diz que existe crente inchada? Sabe qual é o crente inchado? É aquele que só puxa para Ele. Deus não está querendo crente inchada, Deus está querendo crente par. Quando você orar, crendo que você é crente par, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui para meu irmão. E eu acho lindo quando eu vejo a irmã Etienne orando, a dirigente do nosso ciclo de oração. Ela ora por todo mundo, irmãos. Ela ora até pelos aqueles irmãos que vêm na nossa igreja, que é visitante, e ela esquece muitas vezes o nome, e ela diz: fulano, aquela fulana que vem aqui, Deus. Esse é que tipo de oração, irmão. Nós não podemos orar só pedindo para Deus que nos abençoe. Nós temos que orar também para Deus abençoar o meu irmão, a minha irmã. Quantos podem dizer amém? Levanta a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. E para concluir, mas se Ele tudo sabe, por que eu preciso orar? Mas se Deus sabe, irmão, que eu estou precisando, se Deus sabe que eu estou passando, mas para que eu vou orar? Você precisa orar, porque Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Eu quero concluir, não essa mensagem, esse estudo, apenas uma reflexão, falando para você: será que Jesus precisava orar? Será? Se a gente olhar direitinho, irmão, Jesus era Deus, mas Ele tinha um momento dele para orar. A Bíblia diz que muitas vezes Ele saía sós, irmão, para buscar a face de Deus. Então eu e você precisamos orar. E nesta noite eu quero fazer aqui um desafio a você, para você orar pelo menos 1 hora por dia. Nós começamos falando que nós temos que orar sem cessar, mas existe aquela oração, irmãos, que a gente entra no nosso closet, fecha a porta, e ali nós vamos falar com Deus.
É ali que nós vamos falar com Deus, é ali que a gente se derrama na presença do Senhor, é ali que a gente conta tudo que nós estamos querendo para Deus, ali que a gente abre o nosso coração para Deus e fala tudo. Senhor, está aqui, Senhor, Tu sabes que eu preciso disso, Tu sabes, Senhor, dessa história aqui, então venha, Senhor, aqui resolver esse problema. Então nós precisamos falar com Deus. Eu posso ouvir amém? Você quer falar com Deus nesta noite? Agora tem uma coisa, dê tempo para Ele falar com você também, porque muitas vezes nós falamos com Deus, e na hora que Ele quer falar com a gente dá as costas e vai embora. Você acharia bom se você chegasse para o seu amigo e dissesse: olha, me escuta por favor. Você conta a sua história para ele, e na hora que você concluir, você dá as costas e vai embora. Você acha que seu amigo ficaria satisfeito? Eu creio que não. Da mesma forma é Deus. Na hora que nós estivermos orando, falando com Ele, pare para ouvir Ele falar com você. Amém? E quando Deus fala conosco, irmãos, a gente escuta a voz do Pai. Da mesma forma que Ele não confunde a minha e a tua voz, nós que temos comunhão com Ele, a gente não confunde a voz dEle. Eu posso ouvir amém? A Bíblia diz que Elias estava numa caverna, e a Bíblia diz que veio um vendaval, não era a voz de Deus. Veio um terremoto, não era a voz de Deus. Mas quando veio a voz suave e meiga, Elias conheceu que era a voz de Deus. Então a voz de Deus não deixa confusão. Quando Ele fala, a gente escuta. Quando Ele fala, a gente obedece. Então nesta noite, nós possamos falar como falou Samuel: fala, Senhor, que nós escutamos a Tua voz. Fala, Senhor, que eu escuto a Tua voz. Fiquemos de pés, por gentileza. Então eu quero nesta noite incentivar você a ser um crente de oração. Eu quero incentivar você a pagar o preço da oração. Porque a oração, irmãos, abre as janelas do céu. A oração, queridos, move o coração de Deus. A oração, queridos, ela é o combustível do crente. Eu tenho falado aqui neste púlpito que se a gente não ora, irmãos, o crente que não ora é como você ter uma BMW numa garagem sem gasolina. Você vai ter apenas ela na garagem, mas ela não vai andar. Então, da mesma forma, você precisa orar para você caminhar. Eu posso ouvir amém? Então, nesta noite, tire o seu período de oração. Não abra mão do seu período de oração. Deixa eu lhe falar algo, irmãos. Quando o crente ora, o inimigo, irmão, fica furioso, porque ele é uma pessoa de oração, é um crente de oração. Então, ore, busque a presença do Senhor. Orai sem cessar. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra. Coloque no seu coração agora o desejo de você ser uma mulher de oração, um homem de oração. Não abra mão desse propósito, porque você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Justo e soberano Deus, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, nós queremos nesta noite te agradecer, Pai, por essa reflexão sobre a oração. Nós sabemos, Senhor, a importância de nós buscarmos a Tua face através da nossa oração. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser perseverantes na oração. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada dia nós temos tempo para Te buscar,
em oração. Senhor, nós sabemos, Senhor, que é através da oração que nós falamos contigo, é através da oração que tu fala conosco. E eu quero te pedir nesta noite, que esta igreja, Pai, além dela venha a ser uma conhecedora da palavra, como os irmãos de Bereia, eu te peço, Senhor, que ela venha a ser também uma igreja de oração, um povo que ore, um povo que busque a tua face, um povo que fale contigo, Senhor. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a cada dia nós estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes, ó Deus, de estarmos na tua casa. Esta é a minha oração e já te agradeço no nome de Jesus. Amém.